Voltamos com o seu programa Rota Notícias, diretamente aqui dos estúdios da sua Rema TV, canal 5.1 Porto Velho. E o nosso compromisso é de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 14 horas, ao vivo com o seu programa Rota Notícias. Quero aqui agradecer o carinho da audiência de todos que estão interagindo através das redes sociais, porque estamos ao vivo a nível de Brasil e mundo, através dos milagres da internet, no Facebook, Rema TV, página oficial do apresentador Rando Silva, em uma janela virtual do site newsrondônia.com.br e no canal oficial do YouTube. Obrigado por nos seguir, curtir, comentar e compartilhar a nível de Brasil e mundo o programa Rota Notícias, onde você estiver, o nosso boa tarde. Agradecendo o carinho da audiência da minha princesinha Riquele Silva e do príncipe Rando Silva Júnior, acompanhando o programa Rota Notícias. Beijo do pai. Hoje nós temos entrevistados aqui no programa Rota Notícias. Estamos falando do Dr. Peter Silva, médico oncologista, e você vai entender melhor por que o câncer de estômago é o segundo mais incidente na região norte. Informações que você confere a partir de agora aqui no seu programa Rota Notícias. Doutor Peter, seja bem-vindo ao programa, boa tarde. Eu que agradeço, Rando. A gente está às ordens sempre que precisar. A gente está aí, é sempre importante falarmos sobre prevenção, sobre temas e principalmente o câncer de estômago, que é bem lembrado, é o segundo tumor mais prevalente em homens aqui na região norte, que é pouco discrepante em relação ao restante do Brasil. Doutor, para quem está acompanhando o programa Rota Notícias, de acordo com o INCA, o câncer de estômago é o segundo mais frequente entre homens na região. Quais os fatores que podem explicar esta alta incidência aqui na nossa região? Pois é, o norte tem algumas particularidades, né? Tem a questão da própria miscigenação, que a gente pode trazer para cá algum componente genético que facilite o desenvolvimento da doença e relacionado com hábitos alimentares também. A gente tem aqui o consumo muito alto de farinha, né? É típico da região. Então, isso pode acarretar algum processo inflamatório gástrico. A gente sabe que a alimentação... Devido à acidez da farinha? Sim, na verdade, alimentos ricos em carboidratos, no caso a farinha, né? Eles podem aumentar o risco de desenvolvimento de câncer. E a gente tem também aqui na região um índice um pouco mais elevado de uma bactéria, que acontece no estômago, ela chama H. pylori. Ela sozinha, ela não desenvolve o câncer, mas ela contribui um pouco. Então, esses podem ser alguns dos fatores que relacionam essa incidência mais alta da doença aqui para a gente na região norte. Nós estamos batendo um papo aqui com o médico oncologista, Dr. Peter Silva, trazendo informações para você entender por que o câncer de estômago é o segundo mais incidente na região norte. Doutor, com a realidade do acesso à saúde na região norte, impacta o diagnóstico e o tratamento da doença? Sim, sim. Quando a gente fala de doença oncológica, né, quando a gente está relacionado com o câncer, sempre o diagnóstico precoce vai aumentar o índice de cura. No caso do câncer de estômago, a gente tem um exame mandatório, né, que é a endoscopia digestiva alta, a famosa endoscopia, que por ali é coletado o material, é visualizado o estômago. Então, ter o acesso a esse exame quando o paciente tem sinais e sintomas é importante. A gente consegue trazer o diagnóstico para cada vez mais precoce, muitas vezes conseguindo fazer prevenção da doença, impactando no tratamento, na sobrevida. Então, quais os sintomas, doutor? Dor de estômago, empachado, aquela sensação de estar cheio, come um pouco, mas fica meio ofegante, meio empachado. Quais são os sintomas? Exatamente, você descreveu muito bem. O principal sinal e sintoma é essa sensação de empachamento. De comer um pouquinho, parece que comeu bastante, que está cheio. Algumas pessoas relatam também uma dor inespecífica aqui na boca do estômago, tipo, né? Uma azia. Tipo uma azia. Uma queimação, sensação de refluxo. Certo. Algumas pessoas vão experimentar, assim, é lógico, numa fase um pouco mais avançada da doença, emagrecimento, anemia. Mas os principais sinais e sintomas de uma doença precoce vai ser essa sensação de estar cheio o tempo inteiro, sensação de refluxo e azia. Então, se você tem isso, se você está sentindo isso com frequência, é importante procurar e relatar para o médico. Falando em médico, eu quero aqui mandar o meu abraço ao Dr. Tiago Pata, do Instituto Vigor, uma referência em cirurgias bariátricas.
e a equipe multidisciplinar, doutor Tiago Pata, eu que sou paciente deles, e a cada 6 meses a gente faz essa bateria de exames, saber se através de uma endoscopia se há indícios ali de uma H. pylori, né, se há alguma coisa fora do comum, se há alguma rejeição, alguma situação. E isso é um dos fatores muito importantes, precocemente, a população estar atenta e fazer esses tipos de exames, doutor. É importantíssimo. E a gente, falando da endoscopia, é um exame relativamente simples. Né? É um exame que não demanda tanta aparelhagem, é um exame que não demanda internação. Então, você consegue fazer num volume grande de pacientes. Óbvio, né? Vai ter as indicações específicas. Mas se teve sintomas, é importante relatar, é importante bater na tecla de querer fazer o exame sim. Por exemplo, doutor Peter, a gente estamos falando de câncer de estômago, mas através de uma colonoscopia, uma fístula trombosada, ela pode, através de uma fístula, se transformar em um caroço, um câncer? Pois é, a gente tem assim, todo processo inflamatório, né, que exige da célula de qualquer parte do corpo ficar se regenerando, a gente pode aumentar um pouco o risco de malignização. Não quer dizer que se você tenha, né, algum processo, alguma gastrite, que isso vá virar um câncer. Mas você está forçando aquela célula a crescer a todo momento. Então, numa dessas várias crescidas, né, dessa multiplicação da célula, ela pode malignizar. Então é importante, né, a gente já tem diretrizes específicas para a realização da colonoscopia, né, a partir dos 45 anos. A gente não teria uma diretriz específica para rastreio, né, do câncer de estômago. A gente vai guiado mesmo pelos sinais e sintomas, principalmente se a pessoa tiver histórico na família. Mas é importante. Qualquer processo inflamatório persistente, ele tem que ser encarado com mais atenção e tentar ser sanado o mais rápido possível. Quais os tipos de alimentos? Vamos pontuar aqui 3 alimentos que podem aí acelerar ou podem causar aí o câncer na pessoa, aqui principalmente da nossa região. O senhor citou um dos alimentos, a farinha, que é rica em carboidrato. Aqui tem muitas pessoas que gostam também da farinha de tapioca, né? É outro alimento também que é muito pesado, pico de insulina. Isso. Na verdade, a gente vai ter assim, o principal, álcool. Né? O álcool é um dos principais fatores? O álcool vai irritar sempre o estômago. Então, o álcool é uma substância carcinogênica, não só para o estômago, para a boca, esôfago, para outras partes do organismo também. Então, nessa pontuação, a gente colocaria o álcool lá em cima. Primeiro. Isso. Depois, alimentos industrializados, aqueles ricos em conservantes, corantes. Um lembrete importante são os embutidos. Mortadela, alimentos calabresa, alimentos defumados, isso também, bacon. A gente sabe que são alimentos bons, gostosos, mas salsicha principalmente. Mas a gente tem que não fazer isso de rotina. Esse não pode ser a alimentação de rotina da pessoa, porque isso vai trazer prejuízo. Não só da parte oncológica, a gente muito sódio, muito química, sal, né, muito conservante, corante artificial. Então você vai trazer uma série de problemas para o seu organismo. Doutor, e quais são os tratamentos disponíveis para o câncer gástrico atualmente? A gente avançou bastante nessa questão do câncer gástrico, muito. Né? Hoje é uma doença que a gente trata personalizado, né? A gente define alvos terapêuticos, mas a gente lança mão, por exemplo, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e hoje as terapias-alvos, que a gente consegue bloquear certos genes, certos receptores específicos ali da célula maligna. Então a gente consegue um tratamento muito mais eficaz, com menor efeito colateral. E índice de cura, índice de controle de doença muito melhor do que a gente tinha há 10, 15 anos atrás. Doutor Peter, a imunoterapia tem sido apontada como uma das alternativas promissora. O que o senhor pode nos contar sobre isso? A imunoterapia é um processo, né? É uma medicação interessante. Diferente da quimioterapia, que nós injetamos uma medicação tóxica
para a célula, a imunoterapia é como se nós ensinássemos o seu organismo a combater a célula. É como se a gente tirasse uma venda do seu sistema imunológico, para ele conseguir enxergar a célula maligna ali. E para o câncer de estômago, sim, nós utilizamos imunoterapia. Isso faz o efeito ficar melhor e mais duradouro. A gente tem uma taxa de resposta mais alta e colhendo poucos efeitos colaterais. Geralmente é uma medicação utilizada junto com a químio, por um breve momento. Depois nós deixamos, em alguns casos, a imunoterapia como manutenção. Uma medicação tranquila de fazer, muito diferente de químio, uma medicação mais moderna. Doutor, como a pessoa que está acompanhando o programa pode ter uma alimentação balanceada através do nutricionista, um endócrino, equilibrada para contribuir para a prevenção? A gente tem sempre que basear a nossa alimentação em coisas mais naturais possíveis. Igual nós comentamos em relação à farinha, né, a farinha de tapioca, mas se for para a gente escolher entre a farinha e farinha de tapioca, os embutidos, é óbvio que nós vamos preferir a farinha, só não pode ser em excesso. Então você vai dar preferência para verduras, legumes, alimentos in natura, né, o mais possível, alimentos não tão salgados. A gente não dá preferência para alimentos que são conservados em sal. Por exemplo, o bacalhau, né, que fica na salmoura, porque o alto índice de sódio vai irritar esse estômago. Alimentos com muito temperos à base de sal. Então, assim, você gosta... pimenta, por exemplo? Não, a pimenta não. Pimenta não? Não, a pimenta... Tem um tipo? Não, ela pode ser irritativa para o estômago, mas ela não vai causar, não tem relação com doença oncológica. Então, assim, se você gosta de um alimento com gosto, né, vamos dizer assim, mais forte, você pode trocar o sal ou reduzir o sal por outros temperos, por ervas, né, por pimenta, né, desde que não tenha outra contraindicação. Certo. Com relação à H. pylori, doutor, quais as estratégias que pode implementar, qual a mensagem, na verdade, que o senhor deixaria para as pessoas que estão enfrentando esta doença e buscam uma forma da prevenção? A H. pylori é uma bactéria, né, que ela consegue crescer ali dentro do estômago, mesmo naquele ambiente muito ácido. É uma bactéria minimamente... É microscópica. É igual a bactéria da pele, de qualquer outro lugar, só que ela consegue crescer ali em meio ao ácido, literalmente. Então, é uma bactéria ela começa a inflamar esse estômago. E tem algumas cepas dessa bactéria que ela induz, vamos dizer assim, um processo inflamatório ali no estômago que pode induzir uma modificação celular que pode malignizar. Então, hoje em dia, todo paciente que faz o exame, que a gente vai conseguir detectar isso por via endoscópica, né, e tem a infecção do H. pylori, ele deve ser tratado. E o tratamento é por via de antibiótico. O período desse tratamento? Hoje a gente tem preconizado 14 dias de tratamento com antibiótico. Dias? Sim, é um tratamento tranquilo. Era mais prolongado, né? Porque a gente fazia um tempo de antibiótico e depois perdurava por mais tempo com outros medicamentos. Certo. Hoje a gente sabe que se o paciente não tiver um processo inflamatório muito grande no estômago, o tratamento com antibiótico, se for a primeira vez que ele está sendo tratado, será de 14 dias. Se esse paciente recorrer... Se antibiótico é oral, injetável? Oral, é tranquilo, a gente compra o kit na farmácia, toma em casa, né? Lógico, atentar-se para os efeitos colaterais igual qualquer outro antibiótico, mas é um tratamento tranquilo de fazer. A gente tem hoje técnicas boas para erradicar o H. pylori. Não pode deixar. Então, se você fez o exame, veio positivo para H. pylori, mesmo se não tiver sintomas, ele tem que tratar. Então, é importante fazer o uso do antibiótico. Doutor Peter, outra situação é com relação ao esôfago, com relação baço, com relação fígado, pâncreas. É uma situação que a gente diariamente, a gente conversa com familiares e pacientes que fazem tratamento no Hospital do Amor da Amazônia, que falam sobre tumores malignos, benignos, mas que estão em outros órgãos dentro do aparelho digestivo, e principalmente ali no fígado, no baço. Como fazer esse tratamento, esse diagnóstico? É tudo pelo exame da endoscopia? Se a gente tiver uma doença crescendo na parte que a gente dá o nome de trato gastrointestinal alto, que seria estômago, parte do esôfago, né? E a gente pode considerar a boca, a gente conseguiria fazer o diagnóstico por endoscopia. Certo. Se for
trato gastrointestinal baixo, ou seja, o intestino grosso, aí a gente usa a colonoscopia. Colonoscopia. Isso, que é para ver, é um procedimento que vê todo o intestino grosso. Certo. O fígado, realmente, assim, tumores que crescem inicialmente no fígado é a minoria. A gente tem o fígado como um órgão que recebe célula de outro órgão. É um sítio metastático. Por exemplo, um paciente com câncer de estômago que desenvolveu um nódulo no fígado, ou seja, aquela célula maligna do câncer gástrico conseguiu se alojar no estômago. Aí o tratamento é voltado para o câncer de estômago, que também vai pegar a parte do fígado. Certo. Mas o trato gastrointestinal, nós vamos conseguir fazer biópsia na 90% dos casos por via, sim, endoscópica, endoscopia digestiva alta e a colonoscopia. Doutor, para quem faz cirurgias bariátricas, tipo a bypass, e está sempre fazendo aí periodicamente todos os exames, pode correr o risco também de contrair um câncer ali no momento que foi mutilado, foi reduzido o estômago e ficou uma parte ali, né, dentro um órgão ali que ficou ali mantido dentro do estômago? Na verdade, antigamente, né, as cirurgias iniciais, né, utilizadas com esse fim, eram muito diferentes, né? Então, assim, acreditava-se que aumentaria. Não eram invasivas, né? Não, eram maiores, a gente não tinha o conhecimento ainda direito. Então, a gente tinha a impressão que os pacientes que eram submetidos poderiam ter um risco aumentado de desenvolver um câncer de estômago, porque aquele pedacinho do estômago que fica, ele ficaria recebendo, vamos dizer assim, o suco entérico, né? Isso, ficaria recebendo, então ficaria sempre inflamado. Hoje a cirurgia é diferente, a gente já entende que o risco é igual para outras pessoas. O que pode acontecer, e quase sempre acontece, é uma gastrite nesse coto, né? Nesse pedacinho do estômago. Mas não é uma gastrite que vá desenvolver algo neoplásico, algo maligno. E geralmente a pessoa que faz, né, a cirurgia, seja bariátrica ou qualquer outra cirurgia metabólica, ela vai seguir o acompanhamento regular. Certo. Então, assim, ela vai ser submetida a endoscopias, a exames de sangue. Então, se tiver algo acontecendo, isso é pego antes, né? O risco dela é igual das demais pessoas, mas ela vai estar sempre com idas nos médicos, né? Então, assim, ela não vai deixar isso passar. Doutor Peter, com relação à gastrite e à úlcera, qual que é a diferença? E pode causar câncer? Gastrite ou uma úlcera? Elas podem ser sinais de um câncer. A gastrite é o processo inflamatório. Se a gente olhasse o estômago por dentro, a gente veria ele muito vermelhinho. Inflamado, exatamente. Igual como se a gente tivesse mais ou menos irritado a pele, passado alguma substância irritativa. A úlcera já é uma ferida. Já é uma ferida. A gente olha o estômago ali... Causa sangramento? Pode causar sangramento. Então, aquela úlcera, ela é uma ferida, literalmente. Essa úlcera pode ser maligna. Tem que ser feita uma cirurgia, uma retirada? Sim, sempre que a gente faz uma endoscopia e é encontrada uma úlcera, né, uma ferida, ela é biopsiada para ver o que é. Porque pode ser uma úlcera que foi desenvolvida por uma gastrite que evoluiu. A gastrite, ela pode evoluir... Foi tendo tanta inflamação que virou uma ferida. Por que as pessoas falam, doutor Peter, fulano não pode ficar nervoso que a gastrite já começa a dar problema? Tem isso da gastrite nervosa, né? O cérebro com o estômago, é ligado, alguma coisa? A gente tem certas ligações, sim, mas tem a famosa gastrite nervosa, né? O que acontece? Algumas pessoas, quando ficam nervosas, elas somatizam. Tem gente que fica nervosa, o intestino prende, tem gente que fica nervosa, o intestino solta. Tem gente que fica nervoso, o estômago às vezes produz um pouco mais de ácido. E ele sente que isso está irritando. Eu tenho um primo que fica nervoso, ele já vai diretamente para o banheiro. Acontece também? Acontece. Às vezes esse estímulo de estresse, né, faz o intestino funcionar mais rápido, a pessoa tem que correr para o banheiro. Nós estamos batendo um papo com o Dr. Peter Silva, ele que é oncologista, é o entrevistado do programa, falando sobre câncer de estômago, que é o segundo mais incidente na região norte, é o entrevistado aqui do programa Rota Notícias. Quais as estratégias que podem ser implementadas para melhorar o acesso ao diagnóstico e o tratamento na região? Pois é, eu acho que é muito importante essa questão, igual que nós estamos fazendo hoje, a conscientização, passar a informação.
As pessoas precisam compreender que os sintomas, azia, sensação de empachamento, não é algo normal. Verdade. Que não dá... E às vezes a pessoa vai na farmácia e compra um efervescente. Exatamente. E começa a ficar dependente daquilo. Exato. Eu vou comer a farinha, vai dar um queima, mas deixo lá. Eu já deixo ali um efervescente ou falhou a memória. Um bicarbonatozinho. Um bicarbonato e tem até uma ranitidina. Sim, né? sim. Não sei se ainda é permitido. Tem os omeprazóis da vida, né? Os omeprazóis da vida também. Então, assim, às vezes a pessoa faz isso de costume. E às vezes acontece isso mesmo. Isso se torna viciante. Isso se torna viciante. A pessoa já sabe que aquele alimento vai causar azia e ela já tem a medicação. E que não vai tratar. Que não vai tratar, é um paliativo. Certo. Ela só tira o sintoma. Mas a gente não sabe se esse sintoma é por causa do alimento ou se é por causa de uma lesão. Então, a primeira coisa, sinais e sintomas, procurar o médico, ir na unidade básica de saúde ou no seu médico de referência e relatar isso para ele. Que você está sentindo com muita frequência essa sensação de azia, de refluxo, de empachamento. Então, o primeiro passo é esse. É a própria população buscar o atendimento quando se sentir, né, com algum sintoma diferente. E uma medida interessante é a gente trabalhar assim, não deixar esse paciente desenvolver sintomas muito intensos. Se o paciente já chegou, já tem um relato desses sintomas e isso está perdurando, é interessante fazer exame de imagem, né, a endoscopia. Certo. Porque esse paciente pode ser descoberto uma doença inicial, que seja tratada às vezes por via endoscópica, sim, ou pode ter o diagnóstico de uma H. pylori, que vai tratar simples com um antibiótico. Diferente do paciente que chega tardio. Se chega tardio com câncer, esse paciente vai enfrentar um tratamento muito mais pesado. Se for uma H. pylori já com úlcera, o tratamento também vai ser mais duradouro. Então, assim, isso até do meio de políticas públicas, o custeio desse tratamento é mais alto. Então, assim, a gente tem que fazer um investimento no diagnóstico precoce e prevenção. Verdade. Porque isso é realocação de recursos. Você vai conseguir tratar mais pessoas e de forma melhor do que tratar pessoas com doenças avançadas. Doutor Peter Silva, o senhor atende onde hoje? Qual o seu consultório, endereço, telefone? Nós atendo na Oncológica do Brasil. Oncológica do Brasil. Isso, que funciona ali no primeiro andar do Samar, ali no Samar da Calama. Samar da Calama. E a gente faz o atendimento, assim, não só de pacientes com diagnóstico já firmado, né? Não só os pacientes que tratam ou que vão tratar de câncer, mas a gente faz os check-ups oncológicos. Maravilha. A gente tem exames que são necessários, né? Que as pessoas devem fazer. Por exemplo, mamografia, colonoscopia. Isso. Uma ressonância, que são exames que a gente às vezes vai lançar a mão como preventivos. Né? E tem o Instagram também, que a gente coloca sempre notícias, a gente posta as entrevistas também. Que enquetes, algumas dúvidas. Sim. Qual que é nas redes sociais? É o @Dr. Peter, né, escrito Peter Oncologia. Coloca aí, produção, @Dr. Peter. Isso, Oncologia. Não é Peter, não. Peter é a pronúncia certa, exato. Mas é Peter, tá bom? Coloca aí que é o doutor. Aí, ó, é esse? É esse mesmo. Aí você começa a seguir aí o doutor Peter e aí você vai acompanhando todas as dicas, o dia a dia, o trabalho, né, doutor? As dúvidas também. As dúvidas também são ali, várias, sim, né? Ali tem informações referentes ao consultório, as outras coisas também. Doutor Peter, eu quero agradecer aqui a sua participação no programa, esse espaço muito importante, falar sobre o câncer de estômago. Eu tenho vários amigos, inclusive um que faz parte da comunicação, Fábio Camilo, teve que está fazendo lá no Hospital do Amor da Amazônia, teve que fazer uma retirada de parte do estômago por conta de um tumor e está se recuperando, está reagindo bem à quimioterapia. Mas, como o médico falou, se ele tivesse precocemente feito uma endoscopia ou uma colonoscopia, um exame por imagem ou até mesmo na própria endoscopia, poderia precocemente ter dado início nesse tratamento e poderia até não fazer esse procedimento cirúrgico. Mas eu quero aqui, de antemão, em nome da Rema TV, agradecer a sua participação, dizer que estamos aqui com a Rema TV Portas Abertas para que o senhor possa trazer essa utilidade pública importantíssima
relacionadamente à saúde. O senhor, como um profissional na área da oncologia, muito importante e produtiva a sua entrevista aqui conosco. A nossa gratidão. Eu que agradeço, sempre que necessário, é importante a gente falar, eu agradeço pelo espaço, que eu acho que o primeiro passo para a gente reduzir as incidências, para a gente melhorar o diagnóstico, é fazer isso que nós estamos fazendo, disseminar informação. Então agradeço demais pelo espaço e pela oportunidade. Aí falamos com o Dr. Peter Silva, médico oncologista, um entrevistado aqui do programa Rota Notícias. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e já voltamos com mais informações no seu programa.